Vamos nos colocar de pé. Senhor, Pai querido e Pai amado, nós te louvamos, engrandecemos o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui essa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem trazido vidas que verdadeiramente, Senhor, tem entendido que nós precisamos cada vez mais estar no centro da tua vontade. Pai, assim como foi ministrado, nós sabemos que não é fácil, mas não é impossível, porque nós temos o Teu Santo Espírito que nos convence, que fala conosco a cada momento, a cada instante, e que a cada minuto nós possamos ter um coração mais parecido com o Seu, um olhar mais parecido com o Seu, Senhor, para as obras sociais, para o nosso irmão do lado, para os nossos familiares, que nós possamos resolver as nossas questões, Senhor, Pai, porque nós temos que nos parecer contigo, Senhor, que em nome de Jesus, cada vez mais nós possamos entender, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado financeiramente para as nossas vidas, não é somente para honrar com nossos compromissos, Pai, mas principalmente para investir cada vez mais no Teu reino, Pai, porque, Senhor, tudo ficará nessa terra, mas a Tua palavra, Senhor, ela vai se cumprir, ela não passa, Senhor, porque o Senhor é fiel e justo para cumprir todas elas em nome de Jesus. Nós cremos nas promessas que nós temos, nós cremos, Senhor, no Teu poder, na Tua misericórdia. Pai, nós cremos, Senhor, na abundância que vem de Ti, assim como nós lemos agora em Provérbios, Senhor. Aqueles que dividem, Senhor, Ele tem, Senhor, em nome de Jesus, grandes colheitas, Pai. Mas aquele que retém, cada vez mais pobre Ele fica, Senhor. Porque Ele não entende, Senhor, o que é reino. Mas que em nome de Jesus, cada vez mais nós possamos ser confrontados para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Diaconisa Ana vai estar passando. Amém. Pastor Elcio, que vai ministrar hoje? Amém. Glória a Deus. Hoje nós temos aqui, ó, vocês estão vendo que agora chegou, ó. Falei, agora vai ter bastante oração, ó. Né? Chegou um gasofilácio novo, a presbítera Elaine trouxe, ó que coisa linda, ó. Lindo, né? Então, lembrando que os papeizinhos estão ali no fundo, se você quiser, todas as terças-feiras o pastor, né? O profeta tem subido, eles continuam levando, então que você possa encher esse gasofilácio aí de oração, tá bom? Em nome de Jesus. Estenda essas mãos para cá, vamos orar pela vida do pastor. Senhor, Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus nós te louvamos pela vida do Teu Filho. Senhor, que em nome de Jesus ele seja ousado, Senhor, cada vez mais para trazer aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu sei que o Senhor falou já grandemente, poderosamente, Senhor, com o Teu Filho, mas, Senhor, que na noite de hoje possa haver, Senhor, cura, libertação, milagres, arrependimento, Senhor, que cada vez mais, Senhor, a Tua palavra venha nos mexer, Senhor, venha nos moldar, Pai, porque o que nós precisamos não é movimento, não são grandes coisas, mas sim, Senhor, a Tua palavra, que traz vida, Senhor, que traz, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos, que Ele possa ser poderosamente usado, Senhor, nesta noite, que possamos ver o Teu mover, Espírito Santo, sinta-se à vontade na noite de hoje, Senhor. Entra, Senhor, faz morada, Senhor, em cada coração, em cada mente, Senhor, que todo cansaço, que toda dor física, Pai, bata em retirada agora em nome de Jesus, porque aonde o Senhor está, nada mais permanece da mesma forma, Pai. Tudo tem que se fazer novo de novo, Pai. Senhor, que cada um saia daqui com uma porção dobrada, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Que cada um saia daqui, Senhor, ouvindo e praticando aquilo que nós viemos buscar. Pai, em nome de Jesus, que todo demônio, que todo levante, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Que nada a não ser a Tua presença, a Tua glória, Senhor, permaneça neste lugar, em nome de Jesus, amém? Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus, graça e paz, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida,
Glória a Deus que você, mais uma quinta-feira, veio para buscar a presença do Senhor. Glória a Deus pela sua vida que hoje, mais uma vez, passou por cima do cansaço, passou por cima muitas vezes do desânimo, passou por cima do desejo do seu corpo. Talvez o seu corpo estivesse implorando para você ficar em casa, mas você veio. Glória a Deus pela sua vida, que passou por cima de você. Quero glorificar a Deus, porque Deus é maravilhoso. Quero agradecer ao Espírito Santo, que o Espírito Santo ministrou ao meu coração hoje, mais precisamente no que diz respeito à minha vida particular. Nós temos buscado a Deus aí, como a pastora Camila já falou, temos subido ao monte e temos vivido guerras, lutas. De sexta-feira para cá, os meus dias foram bem difíceis, lutas na mente, lutas no coração, escutando coisas indesejáveis, presenciando situações indesejáveis, mas é maravilhoso você ter Deus com você. Hoje eu estava me lembrando, creio que a maioria da igreja não vai conhecer, mas eu já citei ele aqui uma vez, que hoje eu fiquei tão feliz, o Espírito Santo me dando sabedoria, discernimento, para que eu possa tomar uma atitude que eu creio no nome de Jesus que o Senhor vai operar. E eu fiquei muito feliz ali, os olhos encheram de lágrima no trabalho. Me lembrei até de uma música do Templo Soul, para quem gosta do estilo soul. Tem uma música lá deles bem legal, quem fala: tem gente que pergunta por que eu sou assim, sempre alegre, radiante, não paro de sorrir. Eu respondo sem medo de errar. Tenho um motivo só e eu vou te falar. Por onde quer que eu vá, eu tenho um amigo. Por onde quer que eu vá, Ele está comigo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você no momento ali de decepção com pessoas que infelizmente acontece, você se decepcionar com pessoas próximas, e aí o Espírito Santo ministra no seu coração, isso é maravilhoso. Então, quero glorificar a Deus pelo amor dEle, pelas nossas vidas, pela presença do Espírito Santo, por ser o nosso amigo. E estamos mais uma quinta-feira de Peniel, né, amados? Para quem não esteve aqui quinta-feira passada, nós estamos aí num propósito de fé nessas quintas-feiras, onde o tema principal é Peniel. Não que nós vamos falar sobre Peniel, mas trazendo o entendimento sobre que Peniel é onde Jacó, o qual teve a sua identidade mudada por Deus, onde foi falado para ele: agora não és mais Jacó, é Israel. E ele nomeou aquele lugar onde ele guerreou como Peniel, estive face a face com Deus. E as quintas-feiras tem sido assim. Quinta-feira passada já foi maravilhoso. Para quem não esteve aqui, vai lá no canal Servo Soul. Você não vai se arrepender de assistir a ministração que foi feita aqui, falando a respeito do sentir. Falando ali, onde foi explanado, toda a glória seja dada a Deus. Foi explanado muito bem, Deus usando a vida do pastor Daniel, sobre o livro de Jonas. Então você que não assistiu, vai lá, tira um tempo, assiste e compartilha também, abençoa a vida de alguém, no nome de Jesus. E eu creio que hoje não será diferente, eu creio que será uma bênção. O Senhor, Ele tem, nessas subidas ao monte, tem falado muito com a gente. Nós temos ido, como a pastora Camila falou, apresentar os pedidos de oração, mas também temos intercedido pela igreja, intercedido por toda a liderança, pela vida dos membros, família, casamento, os jovens, saúde. Temos ali nos humilhado diante do Senhor, pedindo, clamando.
para que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele venha nos socorrer em nossas necessidades e venha também nos condicionar para que a gente continue fazendo a obra. E ali, ultimamente, as mensagens que até então o Senhor tem me dado, o tema tem vindo muito no monte. E o tema de hoje não é diferente. Estava no monte orando e veio um discernimento a respeito do nosso olhar. Porque hoje, igreja, infelizmente, muitos têm deixado passar algumas questões, porque muitas vezes julgam que não tem problema, mas muitas vezes é aí onde o problema anda. O problema muitas vezes está em questões que as pessoas muitas vezes dizem: isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. E na quinta-feira vocês vão perceber que a gente vai falar de temas específicos, que talvez você se pergunte, por que está sendo falado sobre isso? Mas você vai perceber durante as ministrações que o que está sendo ministrado é o que justamente tem sido o problema na vida de muitos. Tem feito parte, dentro de casa, casamento, relacionamento com pais, com filhos, relacionamento profissional, relacionamento emocional. Vocês vão reparar isso. Então hoje a gente vai estar falando sobre olhar. E o tema, não sei se o pessoal já preparou aí, vou estar ministrando aqui na versão NVI, mas o tema de hoje é: aonde os teus olhos têm te levado? Aonde os teus olhos têm te levado? Como assim, pastor? Não entendi. Você vai entender. Eu peço que a igreja junto comigo abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos refletir nos versos 22 e 23. Amém? Pastor, não trouxe igreja. Não trouxe igreja, olha. Perdão, gente. Não trouxe a Bíblia. O pessoal já colocou aqui, já, tá? Eles colocaram na versão NVI, que é a mesma versão que está a Bíblia que eu trouxe aqui hoje. Mateus, capítulo de número 6, verso 22 ao 23, que vai dizer assim: os olhos são a candeia do corpo. Em algumas versões que não é NVI, ela vai estar aqui a lâmpada do corpo. Amém? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Amém? E aí, quero aqui interagir um pouco com vocês, porque quando o Senhor falava comigo a respeito de olhar, o que o Senhor falava comigo é que todo aquele que entrega a sua vida para Cristo, ele já não deve mais levar a sua vida olhando como ele olhava, ouvindo como ele ouvia, falando como ele falava, vivendo como vivia. Como disse Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu não vivo de qualquer maneira. A direção da minha vida, ela passa a ser tomada pela palavra de Deus. E dentro disso se encaixa o nosso olhar. E aqui é interessante que a palavra, ela nos diz que os nossos olhos, elas são como a candeia. Elas são como a lâmpada. Aí você pode até, não sei se você já se questionou, lendo essa passagem. Fala, mano, mas o que tem a ver o meu olho com a lâmpada? Alguém já leu essa passagem e já se questionou? É, só eu mesmo, né? 2, 3, 4, aí tá aparecendo mais. Mas o que tem a ver os meus olhos com a lâmpada? Que conversa estranha, hein, pastor? Mas repare bem, vou trazer algumas referências. Aqui, eu creio que se alguém tiver alguma a mais, pode até falar e dar uma sugestão. Mas eu trouxe algumas aqui para vocês refletirem junto comigo a importância que tem uma lâmpada. A diferença que ela faz.
No que diz respeito ao tempo presente, hoje a lâmpada, ela é utilizada dentro da geladeira, certo? E faz diferença? Com certeza. Por que faz diferença, pastor? Simples. Quando você vai lá na geladeira, geralmente você vai pegar algo para comer. E com a lâmpada ali, ela acesa, você consegue com facilidade comer, encontrar aquilo que você quer, que já estava lá, aquele Danone, que mais? Aquela lasanha que você fez e quer esquentar ali para janta. Você encontra a comida que você quer comer, porque o desejo do seu corpo é se saciar e ficar feliz. Mas através da lâmpada você também encontra todo e qualquer tipo de impureza que porventura esteja na geladeira. E se não tem uma lâmpada ali, é uma geladeira apagada, você não consegue ver talvez as impurezas e as sujeiras que tem ali. E você pode comer e se dar muito mal. Nossa, pastor, você está aumentando demais. Não, alguém aqui já teve intoxicação alimentar? É gostoso, não é? Diarreia já é uma beleza, né? Diarreia já é uma beleza. A diarreia, ela muda a vida do preguiçoso. Muda, porque o cara que não quer se levantar, se ele não levanta, ele está na roça. Ele muda a vida do preguiçoso. É só a pessoa ter uma diarreia que ela levanta, vai no banheiro não para ver. É o que muda a vida do preguiçoso, que não quer levantar. Imagina uma intoxicação alimentar. E o que pode fazer a diferença na sua vida para você não ter isso? Uma simples lâmpada acesa dentro da geladeira. Opa, tem uma sujeira aqui, eu limpo. Um outro ponto, dentro de uma lanterna. A lâmpadazinha dentro da lanterna, para você andar no meio do escuro. Grande diferença, pastor. Lógico que é. Lógico que é uma grande diferença. Porque tem aqueles aventureiros que querem andar no escuro achando que tem a visão de raio-x, mas não tem. Não vou acender a luz porque eu já tenho aqui o caminho da minha casa. Aí bate o dedinho do pé, tropeça, quebra alguma coisa dentro de casa. Vixe, já está acontecendo as revelações aqui, ó. Quebra. Sabe por quê? Sabe por que bate o dedinho e se machuca? Porque quebra? Porque se prende na própria sabedoria. Porque é ignorante. É tão fácil fazer assim, ó. Olha o sofá aqui, ó. Tem uns que são desastrados, que mesmo com a luz acesa, trupica, né? Mas se às vezes com a luz acesa já é difícil, imagina apagada, irmão. Olha que diferença que faz a lâmpada. Olha que diferença que faz. Te livra de uma dor. Te livra de uma dor. O pessoal lá do monte sabe como é que é. Ai, se não tiver a lâmpada do celular. Tem os tocos lá que de tanto nós bater, a gente já sabe. Eu e o Eduardo na frente. Aí quem não veio no monte, tem um toco aqui na frente. Toma cuidado. Ó, toco aqui. A gente já sabe onde está os tocos. Por quê? Porque está andando com a luz acesa. Não tropeça. Não cai. Quer um outro exemplo? Veículo. O carro. A moto. Hoje até no claro, em alguns locais, você tem que andar com a luz baixa. Aí você fala, nossa, quem foi que inventou isso? Tá sol. Ou então não tá sol, mas tá de dia. Quem inventou isso? Você pode ter certeza que a pessoa que falou isso, ela teve uma razão para fazer. Por causa que a luz baixa tem evitado alguns acidentes.
Aí a pessoa, ela não quer andar com a lâmpadazinha acesa. Aí aparece um cara que anda com um caderno. Ou uma câmera que não é do Big Brother. E te dá uma multinha de R$130,16, mais 4 pontos na carteira. Que bacana. Uma lâmpada que você não quis acender. Para moto piorou. Multa de R$293,47 e suspensão da habilitação. Olha que gostoso. A lâmpada não tem diferença nenhuma na vida, pastor. Então vai lá, anda sem a lâmpada acesa. Quer passar pela dor? Quer passar por luta? Quer passar por dificuldade? Olha a diferença que faz a lâmpada. Uma lâmpada acesa te livra da dor, te livra de momentos maus, te livra de tragédias. A lâmpada acesa te faz andar seguro. A lâmpada acesa não deixa que nada fique em oculto. A lâmpada acesa te traz discernimento. A lâmpada acesa te ajuda a se livrar de situações indesejadas. E mais um exemplo aqui. Estava vendo um grande pregador da palavra comentando a respeito de um versículo, porque a candeia, né, ela sempre está ali, a princípio, na parte de cima, o objetivo dela é justamente iluminar para que você possa andar. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer em Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E ali o salmista, trazendo essa referência, ele nada mais estava dizendo que no tempo em Israel, ele fez essa associação. Por quê? Porque aqui é fácil de você andar, aqui é reto, ó. Aqui é reto, você anda aqui, beleza, mas em alguns locais ali de Israel, onde você tinha que andar, algumas estradas esburacadas, desniveladas, e o que ajudava a pessoa a andar? A candeia. E ali quando você andava com a candeia, um exemplo, imagina que lindo o pastor com a luz apagada aqui. Tum, só vê o capote do pastor. Por conta que ele não sabe. Ou então se vai andar aqui, ó, é um trupicão e já cair. Aí a pessoa vê a pessoa, nossa, caiu o pastor. E fala, não, estou prostrado no altar. Para disfarçar, né? Para não dizer que capotou, né? Não, é que eu estou rendido a Deus. Por causa que a luz está apagada. Então ele traz uma referência de que a palavra é luz na vida dele. A palavra é a candeia que ajuda ele a não tropeçar. A palavra é a luz que ajuda ele a não cair. E em outras palavras, o que ele está dizendo? Que a palavra é o que tem que estar na nossa frente. Assim, ó. Porque a palavra na nossa vida é a lente que nos faz enxergar além do natural. Aqui eu estou enxergando uma coisa, mas diante de uma situação, eu coloco a palavra à frente. Ah, é isso que está acontecendo. Obrigado, Senhor, por me dar o discernimento. Obrigado por me instruir. Agora, através da palavra, é como se fosse também um binóculo. Você consegue enxergar mais longe. Você consegue ver além do natural. Então, quando nós lemos aqui que a palavra, ela é a candeia do corpo, ela nada mais está nos dizendo que o quê? Que se os nossos olhos, eles forem bons, se os nossos olhos eles forem dirigidos pela palavra, pode ter certeza que haverá luz em você e na sua vida. Pode ter dificuldade? Pode. E vai ter.
mas você consegue com discernimento desviar. Um exemplo que a gente pode falar é o trânsito. Só bate no trânsito, se não for pela imprudência de uma pessoa cega, você só bate se você não estiver com os olhos atentos. Porque na luz do dia, com a lâmpada acesa, você consegue se desviar. Consegue se desviar de problemas. Mas aquele que tem os olhos maus, ele está andando no escuro. E pode-se dizer que aquele que anda que tem os olhos maus, é uma pessoa de certa forma ignorante. Porque ela se detém nos seus próprios entendimentos. E a palavra do Senhor, ela fala para nós buscarmos a sabedoria, porque a sabedoria, ela é mais valiosa do que o ouro. Se alguém quer sabedoria, peça a Deus que Ele dá, mas peça com fé. Andar com os olhos bons é andar com sabedoria. Andar com os olhos maus é andar como um tolo. E aqui a gente vai refletir em 2 exemplos no que diz respeito à visão. Abra sua Bíblia no mesmo livro de Mateus, capítulo de número 18, verso de número 23 ao 34. Aqui nessa passagem a gente vai identificar 2 personagens. Mateus capítulo de número 18, verso de número 23 ao 34 vai dizer assim: Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, presta atenção, ele, sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ele ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Devia muito menos. Muito menos. Agarrou-o e começou a sufocá-lo dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo, caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, e eu pagarei a você. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo que devia. Amém? Aqui, a gente reflete na ação de 2 personagens. Primeiro, aquele que era Senhor. Hoje, nesse exato momento, em todo o nosso dia, os olhos do Senhor estão sobre nós. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Os olhos do Senhor estão sobre nós nesse momento, de forma boa ou ruim? Boa ou ruim, igreja? Vou te fazer uma outra pergunta. Merecia? Não. Não merecíamos. Não merecíamos. Temos muito mais do que necessitamos. Aquele servo, ele tinha esposa e tinha filhos. A dívida dele estava comprometendo não só ele, mas a casa toda. Mas aquele senhor
com os olhos bons, fez muito mais do que aquele servo poderia receber. Porque ele poderia falar assim: tá bom, eu perdoo sua dívida, mas você vai trabalhar comigo, para mim, para sempre, até que você pague a sua dívida. Mas ele fez muito mais. Ele olhou com os olhos muito bons. Aquele senhor, ele abriu mão de si. Te lembra alguma coisa? Te lembra alguma coisa? Abrir mão de si? Te lembra algo sobre pagar uma dívida que não é sua? Aquele senhor, de certa forma, ele aceitou o prejuízo para ver aquela família bem. Ele olhou com os olhos bons e falou assim: vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim? Eu perdoo sua dívida e você pode ir embora com a sua família. E aquele senhor, podemos dizer que no decorrer da palavra, deu bom testemunho e todos que o serviam o admiravam. Porque ele teve um olhar bom. E nós hoje, nessa noite, somos esse servo que deve muito. Esse servo que deve muito, que não tem, de certa forma, nada para dar. O que nós podemos dar para o Senhor? Alguém que tem o céu como seu trono e a terra como o estrado dos seus pés. O que você tem para oferecer? Sendo que o fôlego de vida não é nem seu. O que você conquistou de força própria, que não tenha sido condicionado pelo próprio Deus? Eu não tenho nada, a não ser a minha humilhação, reconhecer a minha pequenez diante do Senhor. Eu não tenho nada a não ser olhar para mim e ver que eu não sou nada. Eu não sou nada. Então esses somos nós, não podendo dar nada, a não ser o reconhecimento de que necessitamos dele, de confessar que necessitamos da sua misericórdia, que necessitamos da sua graça, que necessitamos do seu perdão, que necessitamos da sua compaixão, em outras palavras, que necessitamos de tudo. Esses somos nós, mas depois disso, o que nós temos feito? Muitos infelizmente agradecem a Deus, mas depois que agradece, qual tem sido a sua conduta? Como que você tem olhado para o próximo? Porque a realidade de muitos é assim: fazer um teatrinho aqui, tá bom? Fazer um teatrinho aqui. Vamos lá, vem aqui, Bispo Cacá, dá uma força aqui. Vem aqui, pastor Flávio, vem aqui. A realidade é que muitos estão andando assim. Vem aqui, Bispo Cacá. Vem aqui no alto. Fica aqui na frente. Eu estou olhando de forma má aqui para o cidadão, mas eu estou esquecendo que tem olhos sobre mim. Eu estou esquecendo que os olhos do Senhor estão sobre mim. E Ele está me vendo, não tem para onde eu me esconder. Deixa eu ver como está a cara do Bispo Cacá. Vixe. Pode ir lá, pastor. Vai lá, Bispo, obrigado. As pessoas estão se esquecendo disso. E é o que tem feito a diferença na vida de muitos. Porque muitos estão olhando mal, primeiro para dentro de casa. Estão olhando mal para dentro de casa. E, irmão, não estou criticando ninguém, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. É difícil você olhar para os dentro de casa. É difícil. Porque nem sempre tem concordância dentro do lar. Nem sempre tem concordância.
Nem sempre tem quem se esforce como você busca se esforçar. Nem sempre tem os mesmos propósitos que você. Aí muitas vezes sabe o que a gente faz? A gente olha de forma má. Mas e os olhos do Senhor sobre nós? Será que eu tô falando da pessoa, eu vejo os erros dela, e eu começo a olhar mal para ela, mas eu estou fazendo tudo perfeito ao ponto de o Senhor olhar para mim com os olhos bons? Porque o que será de nós nessa noite se o Senhor não olhar com os olhos bons para nós? Porque o Senhor, Ele se ira, amado. A palavra do Senhor, Ele fala que o Senhor, Ele é tardio em irar-se. E glória a Deus por isso. Por Ele ser tardio em irar-se. E Ele olhar para nós todo dia e fazer misericórdia renovada. Misericórdia renovada. Oh, menino que dá trabalho. Misericórdia renovada. Ê, marido que dá trabalho. Misericórdia renovada. Ê, mulher tola que não sabe edificar casa. Misericórdia. Ê, filho rebelde, desobediente, quer morrer cedo porque só vai viver muito sem honrar o pai. Misericórdia renovada. Ê, chefe ruim. Chefe ruim. Misericórdia renovada. Ê, pastorzinho que está desonrando. Misericórdia renovada. É o que tem acontecido conosco, de Deus para com nós. Mas muitas vezes de nós para com o próximo não tem acontecido isso. Os olhos têm sido maus. E a gente precisa trocar esse olhar. A gente precisa, que nem eu estava falando com meu cunhado Guilherme, vi a Roberta, lembrei por conta do óculos. A gente precisa pegar a lente de Deus e fazer assim, ó. Para olhar para as pessoas. E renunciar ao nosso olhar, porque o nosso olhar é totalmente corrupto, totalmente impuro, mau. O olhar mau tem trazido destruição. E muitas vezes a pessoa, ela pergunta, mas por que tudo isso tem acontecido, Senhor? Simples, é porque você tem olhado com os olhos maus e tem caminhado por caminhos que não é para você caminhar. Porque a má conduta desse servo amaldiçoou não só ele, amaldiçoou a vida da esposa e dos filhos. Aí às vezes a pessoa pergunta, por que meu casamento está ruim? Como estão os seus olhos? Os seus olhos têm dirigido o seu casamento para onde? Os teus olhos têm dirigido o seu lar para onde? Os seus olhos têm dirigido a sua vida financeira para onde? Os seus olhos têm dirigido a sua vida profissional, a sua vida emocional. Coloquei algumas aqui. Para onde? Os nossos olhos têm nos dirigido para caminhos. Mas para quais caminhos? É bem claro aqui que no verso de número 34 fala que o Senhor entregou aos torturadores para que pagasse tudo o que devia, por conta de um olhar mau. Recebeu um olhar bom do Senhor, mas não fez a mesma coisa com o próximo. A primeira oportunidade que teve, olhou de forma má. E ele se deu mal por causa que o que aconteceu com ele foi o que aconteceu nessa ilustração que eu fiz aqui. Quando eu olhei para a cara do bispo, e o bispo estava assim, ó. Fico imaginando o João quando apronta. Né? Tô falando que isso é só um exemplo, tá, João? Tô falando que você está fazendo isso não. É só um exemplo, que eu olhei para a cara do bispo. Né, o homem é grande. Vixe. Irmão, seus olhos maus estão interferindo no olhar de Deus para a sua vida, irmão. Os olhos maus estão interferindo no olhar de Deus para você.
Como é que a nossa vida vai andar bem se os nossos olhos estão interferindo na nossa caminhada? Às vezes, por que está acontecendo tal coisa? Simples, porque você está agindo de uma forma má. Às vezes é apontado muito para as pessoas, né? Só que o dedo que aponta nunca está assim, ó, para se examinar. Nunca está assim, para olhar para você. Para onde os seus olhos têm se dirigido? Para onde os teus olhos têm te levado, meu irmão? Porque querendo ou não, as pessoas podem achar que não tem nada a ver, mas é o que tem interferido na vida de muitos. Tem muitos e muitos momentos que nós precisamos renunciar os nossos olhos. A gente vê na história de Peniel que quem faz isso é Esaú. Jacó, com nova identidade de Israel, vai encontrar Esaú com medo. O cara é tão macho que ele fala: vai vocês na frente, deixa eu aqui atrás. Vai vocês lá na frente. Vai lá. Não sei se vai que dá tempo de eu correr, né? Vai lá, não sei o que meu irmão vai fazer. E vai com presente. Só que Esaú, ele rejeita o olhar mal para a vida dele. Eu acho que deve ter sido um negócio muito legal. Tipo assim, né? Vamos aí, pastor Flávio, vamos interagir de novo. E pastor Flávio é o Israel e eu sou o Esaú. E ele vindo com medo: poxa, meu irmão queria me matar. Eu imagino Esaú chegando assim: meu irmão, deixa isso para cá e me dá um abraço aqui, meu irmão. Mas eu tenho tanto presente, não importa o presente, eu não preciso, eu só preciso de você, cara. Só preciso de você, é só isso que eu queria, te ver. Pode sentar lá. É o que Esaú fez. Queria te matar, não quero mais. Para que eu vou ficar com os olhos maus se eu posso ficar bem com você? Mas o que eu fiz lá no passado não interessa, passou. O importante é agora. Vamos ser felizes agora? Para que eu vou olhar de olhos maus para você e colocar uma barreira? Vamos ser felizes agora? Me machucou, eu machuquei, mas Deus me sarou. Cara, eu não quero nada do que você está me dando, eu só quero você só. Só você. Nós temos que tomar cuidado na forma que nós temos que olhar. Nós temos que tomar cuidado como nós estamos olhando para as pessoas. Porque o olhar que nós estamos recebendo de Deus todos os dias é bom. É um olhar muito bom. Como disse a pastora, digamos que, como que é o nome da mulher? Os olhos do Senhor estão sobre a vida dessa mulher. Mas ela está padecendo, mas foi o que a pastora Camila falou. Está padecendo, mas Deus está permitindo padecer aqui para que dê tempo de ela se arrepender. Porque se ela se arrepender e se converter, no dia que o Senhor visitar ela, se ela estiver firme na fé, não importa o que ela fez, ela se arrependeu, ela se converteu e ela vai para a glória. Mas porque os olhos do Senhor estão sobre ela. Agora, só para a gente contextualizar o que a gente acabou de falar aqui, para a gente encerrar, porque a hora já se passa. Abre a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 21. Evangelho de João, capítulo de número 21, a partir do verso 1. Uma história conhecida, mas a gente vai ver aqui o que acontece. Evangelho de João, capítulo 21, do verso 1 ao 11, vai dizer assim. O pessoal consegue colocar aqui? Evangelho de João, aí. Vai dizer assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Quando fala depois disso Jesus apareceu, é porque aqui Jesus já havia ressuscitado, já havia aparecido a Maria, aos discípulos, já tinha falado com todos eles. E aqui a palavra dá continuidade. Ele apareceu à margem do mar de Tiberíades, verso 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná,
da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Verso 3. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Verso 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ou seja, o povo viu Jesus. O povo viu Jesus. Mas como estavam os olhos? Cegos. E por que estava cego? Fora da direção. Fora da direção. Estava aonde não deveria estar. Fazendo o que não deveria fazer. Você faz o que não deveria fazer, fica cego. Você desobedece, fica cego. Você se prende na sua própria sabedoria e ignora a palavra, fica cego. Em outras palavras, quem se limita? Você. Quem se limita é você. Quem se limita somos nós. Quando não obedecemos, quando andamos nos caminhos que não devemos andar, quando nos prendemos na nossa sabedoria, quando queremos enxergar a vida com os nossos olhos e ignoramos a palavra que é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. No verso 5, ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. 6, ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. 7, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. 8, os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. 9, quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. 10, disse Jesus, tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. 11, Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Até aí. Olha o que dá uma pessoa que começa a olhar sem os olhos da luz da palavra. Vou fazer o que quero. Vamos pescar. Uhul! Pescou alguma coisa? Não. Gastou suas forças? Sim. Em vão. Se frustraram. Mas a partir do momento que Jesus falou e que esses discípulos decidiram parar de fazer tudo como estava fazendo e decidiu ali fazer o que Jesus falou, porque até então eles não reconheceram a Jesus, mas mesmo não reconhecendo, aceitou o conselho e buscou fazer conforme o conselho do Senhor, ou seja, o que Jesus falou, lançou a rede, pegou os peixes. Em outras palavras, sem a direção de Jesus, sem os olhos da palavra, frustração. Quem quer ser frustrado aqui, diga amém. Misericórdia. É uma criança, ela é pura, danada. Está no bônus. Está no bônus. Quem quer fracasso na vida? Quem quer perder sua família? Quem quer viver como um desanimado, triste, amargurado? Você quer isso? Continue olhando sem a direção da palavra. Continue olhando como você quer, julgando sua vida como você quer. Agora, você quer ser feliz? Você quer ser bem-sucedido? Você quer enfrentar as guerras e vencer elas? Comece a olhar através da luz da palavra. Foi somente os caras pararem o que eles estavam fazendo. Ouviu a palavra, que é a lâmpada para os nossos pés, e pegaram peixes. Puderam ali
se alegrar. Mas tudo isso aconteceu porque o Senhor olhou para esse grupinho aqui, ó. Simão, Natanael, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, certo? E 2 outros discípulos. Olhou para 6 desobedientes. O Senhor Jesus olhou para 6 desobedientes. É que a palavra não mostra, né? Mas se Jesus fosse, é que ele não, aqui ele já estava aqui com, né? Já foi salvo, tá? Mas imagina nós que muitas vezes é assim. Ô bicho desobediente. Eu falei que não era para mexer ali, ele mexeu. Eu falei que era para colocar na geladeira, ele não colocou. Eu falei que era para tirar da pia aqui, encher de formiga. Olha o tanto de formiga que tem. Ai, meu Deus. A vontade que dá é, vai lá, limpa. Mas quem que acaba limpando? A pessoa que deu o conselho. E limpa lá, com os olhos bons. E fala aquela frasezinha assim, eu não vou te falar nada. Porque eu não quero estragar meu dia. Meu dia já foi cheio. E eu não quero mais problema. Vamos sentar aqui? Liga essa TV aí. E ali brinca. Porque olha com os olhos bons para a situação e fala, eu não quero mais problema. Eu fiquei tão estressado nesse dia, eu não quero mais. Dá uma repreensão ali, né? Porque precisa, né? Dá uma repreensão, mas tipo, vem para cá. Porque foi isso que Jesus fez. Jesus olhou para 6 desobedientes, porque todos já tinham visto ele. Todos já tinham visto ele, todos viram ali que ele ressuscitou. Foi ali, fez ali um pãozinho com eles. Aí o que os caras fez? O que muitos têm feito hoje, abandonado a fé. Porque provam da fé, mas é só passar por um probleminha e quer trocar a visão, tira os óculos. Eu sei o que eu estou fazendo. Se frustra. Deus é ruim. Não, ruim é você. Ruim de teimoso. Ruim de desobediente. Quem mandou você tirar as lentes de Deus? Foi isso que o Senhor te ordenou? Quem foi que falou que era para você olhar com os olhos maus? Foi Deus? Foi o Espírito Santo? Não. A palavra do Senhor está falando, se os seus olhos forem bons, seu corpo será luz. Em outras palavras, seja sábio. Olhe com os olhos bons, renuncia. Porque imagina Jesus aqui olhando para os caras. Aí o que Jesus decide fazer? Tem alguma coisa aí? Conseguiu pegar alguma coisa, né? Tem alguma coisa para comer aí? Não. Aí Jesus, lança do outro lado. Aí os caras, é o Senhor. Eu imagino os discípulos, tipo quando aproveita que o pai saiu, o pai falou que não é para brincar, ele brinca e escuta o barulho da porta. Os moleques, Acho que a sensação dos discípulos foi assim, porque o primeiro, quando pegou, ele já viu que aquilo sobrenatural é algo que Deus tem falado. Aqui, no verso 7, é algo que o Senhor está falando. Nós temos que reconhecer Deus na nossa vida. Muitos, infelizmente, são ingratos, porque quando fala que a rede tal era a quantidade de peixes, automaticamente o discípulo quem Jesus amava, João, é como se ele olhasse e falasse assim, eu não sou capaz de fazer isso. É Deus na minha vida. É o Senhor. É o Senhor. Se eu tivesse lançado a rede, tivesse vindo 10, mas veio 153. É sobrenatural isso, Senhor. Eu só consegui porque foi a tua graça na minha vida. Eu só consegui porque é a tua misericórdia na minha vida. Foi o primeiro que disse aqui, ele já falou, Pedro é o Senhor. Certeza, é o Senhor. É o Senhor. E aí lá vem aqueles 6 discípulos pianinhos. E o Senhor fala para eles aí, né? Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. O Senhor olhando para os desobedientes.
Deixa eu cortar pão para essa galera aqui, ó. Olhando com olhos bons, sabe por quê? Isso é meu filho. Isso é meu discípulo. Ah, você está desobediente? Tá. Estou me agradando? Não, mas tenho paciência com você. Pãozinho, peixinho quente. Senta aí. E eles todos sem onde saber colocar a cara. E o que a gente aprende? O Senhor tem olhos bons para nós, mesmo em meio aos erros, amados. Algo que muitas vezes a gente não tem para as pessoas. As pessoas erram. Quem lembra do Bad Boy? Né? Isso daí só quem é dos anos 90, né? Aí lá o Bad Boy, aquele negócio que... Já viram o Bad Boy? Olha o olho do Bad Boy. Faz assim, amado. Aí. Se ficar assim, você já faz assim. Opa, tá errado esse olhar aqui. Né? Sua boca está... Olhar com os olhos bons. O Senhor nos abençoa sem merecermos. O Senhor, Ele vem atrás de nós. Não desiste. Mesmo que nós não estejamos o procurando. Porque os olhos bons estão sobre nós. E a coisa maravilhosa que acontece quando a gente deixa o olho mau. Pedro deixou o olho mau. Pedro, tu me amas, o Senhor tudo sabes. Vai, apacenta as minhas ovelhas. Aí Pedro larga fora a rede, porque a rede foi algo que ele largou quando Jesus disse para ele que ia ser pescador de homens. Aí ele acha que a vida dele estava boa quando ele estava lá com a rede na mão. E é o que muitos, infelizmente, acha que a vida dele vai estar bom quando ele voltar a fazer as coisas que ele fazia. Mas você já não era feliz quando você não tinha Jesus? E você acha que recuando você vai ser feliz? Você já não era. Vai recuar? Deus te deu um livramento de você abandonar a vida que você tinha. Agora você vai olhar com os olhos maus para o Evangelho e vai olhar com os olhos bons para as obras da carne? Você vai se dar mal, meu irmão. Pedro decidiu largar de vez a rede. A rede natural, a rede da vida natural, a rede dos desejos naturais. E olhou com olhos bons para a vida dele. E qual foi o resultado? Alcançou a salvação. Sozinho? Levou a muitos com ele. Muitos os que creram por terem olhos bons. E que nós tenhamos olhos bons para não andarmos sozinhos, para carregarmos para a salvação tudo aquilo que temos. A nossa casa, a nossa família. Aqui, igreja. Aqui. Olhemos com olhos bons como Jesus olhou para aquele povo, para os seus discípulos. Como o Senhor tem olhado para nós. Olhemos com os olhos bons para que a gente possa ser prudente como Pedro foi. E a nossa caminhada, ela possa terminar como a de Paulo. Combatendo com um bom combate, acabando a carreira, guardando a fé, prontos para receber aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. E carregando com a gente a nossa família. E muitas outras pessoas, ajudando outras pessoas a terem os olhos bons. Tem muita pessoa que precisa de ajuda como nós. Mas nós primeiros temos que olhar com os olhos bons para poder ajudar a outros a ter. Porque o Senhor quer usar a minha e a sua vida em nome de Jesus. Quem entendeu a palavra, diga amém. Então aplaudam bem forte ao Senhor Jesus. Ministério de Louvor pode vir aqui. E juntamente com o Ministério de Louvor, você que fala assim: pastor, eu preciso de oração, porque eu tenho tido olhos maus. Vem aqui na frente. No nome de Jesus.